Percy Levon Julian, pesquisador em química afro-americano e um pioneiro na síntese química de medicamentos a partir de plantas. Porém, para entender como conquistou esses títulos, preciso contar um pouco de sua história. Nascido em Montgomery, no Alabama, em 1899, frequentou escolas segregadas, onde a educação para alunos negros terminava após a 8ª série. Mas os pais de Julian eram professores, que construíram uma biblioteca para seus 6 filhos, e Julian mais tarde frequentou a Universidade DePaul, em Indiana. Na faculdade, Julian trabalhou como garçom e acendia a fornalha de uma fraternidade em troca de um quarto no campus. Em sua formatura, em 1920, ele foi o orador da turma. Embora algumas empresas privadas se recusassem a contratá-lo, a Glidden Company o fez. Julian, mais tarde, retribuiu o voto de confiança da Glidden. Sua pesquisa com soja ajudou a empresa a desenvolver suas populares tintas látex. Em 1935, Julian selou sua reputação com o feito marcante da química sintética. Embora os pesquisadores soubessem que o fisostigmina, encontrado no feijão de Calabar, ajudava pacientes de glaucoma, eles lutaram para obter quantidades suficientes visando apoiar o tratamento. Embora a fisostigmina estivesse disponível apenas em sua fonte natural, Julian reuniu a substância por meio de um processo de 11 etapas, que começou com um medicamento existente e permitiu a criação de quantidades suficientes de fisostigmina para tratar o glaucoma. Era um lindo feijão roxo, e eu o comprei, disse Julian, certa vez sobre o Calabar. Uma leguminosa venenosa, mas não é apenas bonito na aparência, mas também no laboratório, em seu interior. Julian se tornou um dos maiores inventores dos Estados Unidos em meados do século XX, obtendo cerca de 130 patentes químicas. Jenny Cook White foi uma médica oncologista de etnia afro-americana e ela foi responsável por desenvolver a quimioterapia e salvar milhões de vidas no mundo todo. Nascida em Manhattan, Estados Unidos, no dia 30 de novembro de 1919. Jenny estudou na Ethical Culture Fieldstone School, concluindo o ensino médio em 1938. Antes de ingressar em medicina, Jenny cursou artes no Smith College, formando-se em 1942. Logo depois, ela obteve seu diploma médico com honras pela Faculdade Médica de Nova York em 1945. Jenny White descendeu de uma família de médicos que desafiou as barreiras raciais em uma profissão até então dominada por homens brancos. Neta de um ex-escravo e filha do Dr. Louis Tompkins White, foi um dos primeiros graduados negros da Escola de Medicina de Harvard e foi o primeiro médico negro indicado para a equipe de um hospital da cidade de Nova York. Depois de fazer residência e estágio, Jenny se juntou ao seu pai no Centro de Pesquisa do Câncer no Hospital do Harley em 1949, que o seu próprio pai fundou. Quando seu pai faleceu em 1952, Jenny então assume a diretoria do hospital. 3 anos depois, Jenny foi indicada para uma posição de pesquisadora no Centro Médico Bellevue da Universidade de Nova York, como professora associada e diretora da pesquisa de câncer. Pesquisas visionárias. Com seus estudos, Jenny revoluciona o tratamento do câncer, criando a quimioterapia. Sua pesquisa revolucionou a forma como se enxergava e tratava a quimioterapia. Ela fez que a quimioterapia se tornasse uma área de droga efetiva para tratamento de câncer, ao invés de uma área experimental de tratamento hipotético e sem muita segurança. Com isso, Jenny salvou milhões de vidas e salva até hoje. Benjamin Banneker foi um inventor, matemático e astrônomo norte-americano.
Benjamin é mais conhecido pelo seu almanaque astronômico. Descendente de africanos, era filho de um escravo e uma negra livre. Desde pequeno, demonstrou grandes habilidades matemáticas e cálculos sobre astronomia. Construiu um relógio de madeira que marcava a hora precisa, embora ele só tivesse visto previamente um relógio de sol e um relógio de bolso. Tornou-se um fazendeiro de tabaco em Maryland e em 1791, Benjamin Banneker foi chamado para ajudar Adrian e Joseph Anticost na construção da nova capital dos Estados Unidos, Winston. Tornou-se astrônomo autodata a nível de prever um eclipse solar. Em 19 de abril de 1791, ele decidiu defender os afro-americanos, escrevendo a Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência. Nessa carta, ele escreve em particular, abre aspas, somos socialmente diversos, nossas religiões são diferentes, mas as nossas diferenças sociais e de cor não devem nos fazer esquecer que todos pertencemos à mesma família humana, à mesma linhagem divina. Fecha aspas. Jefferson respondeu, abre aspas, agradeço calorosamente por sua carta. Gostei de ler as evidências que você expôs. A natureza deu aos nossos irmãos negros talentos iguais aos de outros homens de cores diferentes, e o que parece ser deficiências são apenas o resultado de condições de vida degradentes na África e na América. Tomei a liberdade de enviar seu almanaque a Monsieur de Conduct. Considero este ato, que é um documento que esclarecerá mal-entendidos e fará com que você enfrente as injustiças sofridas por pessoas de sua cor. Fecha aspas. Enédina Alves Marques, uma pioneira engenheira brasileira, se formou em engenharia civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná. Entretanto, para a história, como a primeira mulher a se formar em engenharia no estado e a primeira engenheira negra do Brasil. Após a chegada de seus pais em Curitiba, em 1910, 3 anos depois, foi o seu nascimento. Foi na década de 1920 que a vida da menina começou a mudar, assim que sua mãe conseguiu um emprego na casa do delegado Major Domingos Nascimento. Domingos tinha uma filha da mesma idade de Enédina, chamada Isabel, que era conhecida como Bebeca. Foi uma menina que teve acesso à educação desde cedo. E, para que Bebeca não ficasse sozinha na escola, o delegado Domingos pagava para Enédina estudar no mesmo colégio. Dessa forma, Enédina foi alfabetizada na escola particular. Depois ingressou na escola normal, equivalente ao atual ensino médio, e se formou em 1931. Quando se formou na escola normal, Enédina começou a trabalhar como professora no interior do Paraná. Depois de atuar no interior do estado, Enédina voltou para Curitiba para cursar madureza no novo Ateneu. Em 1938, Enédina deu seu primeiro passo em direção à engenharia. Ela começou a fazer o curso complementar em pré-engenharia no ginásio paranaense no período noturno. Depois de ter concluído o curso, Enédina ingressou na Faculdade de Engenharia na Universidade Federal do Paraná. A formatura aconteceu em 1945 e isso consolidou Enédina como a primeira mulher a se formar em engenharia do estado do Paraná e a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. De escravo ao mestre de agronomia, George Washington Carver. Como muitas crianças, ele não tem data de nascimento registrada. Dizem ter nascido por volta de 1864, em Diamond, no Missouri. Com apenas uma semana de vida, ele, sua mãe e sua irmã foram sequestrados por bandidos e vendidos. Felizmente, um agente da família Carver conseguiu recuperar George. Ele desenvolveu certo interesse por desenhos de amostras botânicas e se matriculou num curso de agronomia na Iowa State Agricultural College. Recebeu diploma de bacharel e depois mestre em 1896.
Carver foi responsável por uma solução na agronomia, realizou pesquisa sobre manejo do solo e produção agrícola, ajudando agricultores locais a melhorar sua economia. Desenvolveu também diversos produtos derivados de batata doce, por ter percebido que estes solos eram adequados para o plantio.